Perguntas movem ideias. Ideias movem pessoas. Está no ar o programa Te Move, nas ondas do conhecimento. Olá! Está começando o Te Move, um programa da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria, produzido em parceria com a Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE e apresentadora deste programa. Nesta quinta temporada, o Te Move inicia uma nova fase, com um formato mais dinâmico. Os nossos programas agora serão quinzenais e a cada temporada teremos um tema que norteará nossas conversas. Assim, ao longo desta temporada, vamos falar de assuntos que são parte da realidade das mulheres. E faremos isso ao lado de mulheres que compartilham suas experiências, trajetórias e perspectivas, ampliando o debate e inspirando novas formas de pensar e transformar a sociedade. Para abrir essa temporada, escolhemos um tema que conversa diretamente com esse propósito: mulheres em espaços de gestão e liderança. É uma oportunidade para conversarmos sobre os desafios da gestão universitária, a presença das mulheres nos espaços de liderança e os caminhos que fortalecem uma universidade cada vez mais plural. Nossa convidada é a professora Marta Adaime, reitora da Universidade Federal de Santa Maria e primeira mulher a ocupar esse cargo na história da instituição. Professora Marta, que maravilha, que felicidade da senhora estar aqui conosco, abrindo essa quinta temporada. Super obrigada a vocês, Rádio Universidade, CTE. Olá aos nossos ouvintes. Realmente é muito prazeroso estar aqui novamente no Te Move, mas agora com essa nova posição, né? E o quão agradável é poder conversar novamente aqui e sobre essa temática. Para dividir a apresentação deste programa, tenho o prazer e o privilégio de contar com o professor Jerônimo Tibuchi, coordenador de Tecnologia Educacional da UFSM, que acompanhou de perto parte dessa trajetória ao lado da professora Marta durante a gestão na Pró-Reitoria de Graduação. Professor Jerônimo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cida. É uma alegria participar desse primeiro episódio, né, desse nosso novo Te Move repaginado, com marca nova, né, com uma série de coisas inovadoras aí trabalhadas pela Cida junto com a equipe da CTE. Então é muito bom e fico muito feliz da gente estar tomando aí 2026 com novos ares, né, no Te Move e com muitas ideias e já muita gente agendada para a gente entrevistar. Sim, Cida, eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Marta 12 anos já, né, desde a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico, onde estava junto a professora Marta e o professor Manhago, né? Então foi lá em 2014 que a gente se conheceu mais de perto e começou a trabalhar junto. E depois, a partir de 2017, como pró-reitora adjunto junto com a professora Marta, durante 2 anos e meio, 3. E aí depois a professora Marta vai assumir a chefia de gabinete, né? E sempre a professora Marta passando por diversos postos dentro da instituição, locais dentro da instituição, e uma coisa que eu aprendi muito importante com ela, né? Sempre a gente é necessário, né? Onde a gente possa contribuir, onde a gente possa trabalhar. Então, para mim é um aprendizado. Esses dias estava lembrando com a Fran, com a minha esposa, né,
de situações inusitadas e dando risada, assim, porque sempre a professora Marta vencia essas situações com bom humor, né? E a gente tem uma história muito, muito bacana, né? Então, essa forma de liderança baseada no diálogo, né? Na construção coletiva e principalmente no aprendizado constante. Então, para nós é uma satisfação em tê-la aqui, a nossa reitora, a professora Marta Boreira-Daime. Professora Marta, antes da gente começar a falar sobre gestão, liderança, universidade, eu gostaria de fazer aquela pergunta tema do programa, aquela pergunta básica. Professora Marta, como gestora, o que te move? O que me move são os desafios, né? O que me move é aquilo que provoque transformações. Talvez eu tenha descoberto isso há pouco tempo, mas a minha vida sempre foi isso. E olhando para trás, eu vejo que sempre foi baseada em desafios. Eu sempre fui movida por desafios, né? E sempre busquei transformações. E eu penso que é isso. Eu até tenho receio, assim, do dia que eu não tiver mais desafios, né? Porque eu penso que... E fico olhando assim para as pessoas, quando as pessoas não têm mais desafio. Como se todo mundo devesse ter desafio, né? Desafio é uma coisa minha, né? Pomba, não tem que medir as pessoas por desafios. Mas é como se fosse meu oxigênio. Uhum. Então, gosto de desafios. Passo por medos, desafios nos dão medos, mudanças nos aterrorizam. Mas esse frio na barriga, esse medo do novo, o medo da transformação, isso é o que me faz viver. É aquele medo que... impulsiona. Eu acho que se desafiar a algo novo é muito importante. Ficar na rotina diária do estar aqui porque está confortável, estar aqui porque está bom, porque já sei o que faz, eu acho que isso é muito, 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 muito ruim, sabe, para mim, como pessoa. Não estou falando para os outros, de repente pode ser bom para uma outra pessoa, mas para mim desencanta. A vida, ela tem que ter esse movimento, ela tem que ter esses momentos assim de desafios. Me identifico com isso. Às vezes eles são diários, às vezes eles... E acontece, a gente gosta disso, gosto do frio na barriga. Marta, hoje tu ocupas então um dos mais importantes espaços de liderança na nossa sociedade, né? A gente considera a universidade como um espaço importantíssimo, né? Hoje até se fala em hélice quíntupla, né? Onde está ali dentro a universidade, a sustentabilidade, o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil e a universidade como destaque. E para o Brasil dos últimos anos, a universidade hoje tem sido crucial, né? A gente não é só ensino, né? A gente está para fora dos muros, trabalhando, enfim, então tem esse aspecto. Agora, como foi a sua trajetória dentro da universidade até chegar à reitoria? E quais foram, assim, os principais obstáculos que você teve que cruzar, né, para chegar aonde você está hoje? A minha história dentro da universidade, ela sofreu, eu diria assim, um curso natural de perfil, né? Um curso da pessoa que chega numa instituição que já está formada em termos de formação de pesquisadora, de acadêmica, porque quando eu já cheguei com o doutorado, né? Isso na época não era muito comum, era comum o professor chegar para depois se qualificar. Então, é aquela profissional que chega, tenta montar seu laboratório, seu grupo de trabalho, vai agregando pessoas, agregando
grupo, iniciando pós-graduação, né? Encaminhando seus estudantes de pós. Então, um caminho bem natural, assim, dentro da instituição. E pensando, sim, nos primeiros anos de academia, no seu Lattes, como é natural para qualquer docente. Única e exclusivamente nisso, e nas suas aulas. Em tratar bem seus alunos, em passar bem o conteúdo. Sempre fui professora homenageada, patronesse, paraninfa de todas as turmas por onde eu passei. Então, feliz com o que eu estava fazendo, né? Achando assim que eu estava sendo reconhecida no meu fazer acadêmico e que aquilo seria o que eu me dedicaria a fazer por toda a minha vida até me aposentar, que eu não me aposentaria nunca. Sempre estaria dentro do laboratório. Esse era o meu pensamento nos primeiros 10 anos de universidade. Até que chamam a gente para uma comissão aqui, para uma chefia de departamento, para uma coordenação de curso, e a gente vai agregando algumas experiências e colegiados, e vai algumas vivências e conselhos superiores, e a gente vai desenvolvendo algumas habilidades que talvez as pessoas comecem a enxergar. E nesse caminhar, me convidaram para ser vice-diretora do centro, embora eu nem soubesse direito o que um vice-diretor fazia. Mas fui aconselhada pelos amigos e colegas que devia ir, sim. Então, eu me encarei o desafio e confesso que fui olhar no regimento o que um vice-diretor fazia. Não tem. Não tem nada, porque o vice-diretor, regimentalmente, ele não tem o que fazer. Até hoje não tem, nos regimentos. Só que eu assumi que se eu fosse ser vice-diretora, eu não estaria só em substituição ao diretor. Que eu estaria dentro do gabinete junto ao diretor. E montei dentro do gabinete uma salinha pequenininha. Tinha só minha mesa e mais uma cadeira para quem estivesse na frente. Mas eu queria estar o dia a dia lá. E assim eu aprendi o dia a dia da direção e fui tomando gosto, me dividindo também entre laboratório e direção. E isso me levou depois a 2 mandatos também de direção de unidade. E com isso eu passei a perceber que a gestão acabou entrando na minha vida, dividindo espaço com o laboratório, com aulas, e que acabou sendo bem natural. Não era forçado, era desafiador, dividir o tempo, mas era prazeroso também. Depois disso, de ter também perdido uma eleição para a reitoria em 2009, junto com o professor Burman, como vice-reitora. Em 2013, o professor Burman convidou para a pró-reitoria de planejamento. Eu já estava pronta para a aposentadoria, e achando que estava na hora, sim, de aposentar. Achei que podia ajudá-lo um pouco, um ano, né, para organizar um pouco as coisas. Não queria dizer não a ele. E, então, comecei a trabalhar na Proplan e, dali para diante, eu só fui mudando de pró-reitoria, onde precisava estar, e eu estava. E o resultado é que eu estou aqui hoje. Aí, com toda a minha documentação para aposentadoria pronta, sim, acho que desde aquela época, mas sempre achando que tenho que contribuir. E isso me trouxe, sim, até aqui. Essa é a minha história contada brevemente, né? E claro que de 6, 7 anos para cá, a minha vida de laboratório de pesquisadora, ela foi bastante prejudicada. Eu já não tenho mais estudantes de pós, porque ao longo desse tempo isso vai se perdendo, né? Não é mais possível, né? Perdi bolsa de pesquisadora também, porque a gente já não consegue mais dar conta de tudo, a gente vai aumentando as necessidades de estar na gestão. Então é isso. Essa é rapidamente a minha história.
Professora Marta, dados do Ministério da Gestão apontam que as mulheres ocupam 43% dos cargos de liderança no Executivo Federal. Esses números mostram os avanços, mas também revelam que a igualdade ainda está bem distante, especialmente nos postos mais altos de decisão. Em uma matéria da Forbes, é relatado que se continuar nesse ritmo lento e sem retrocessos, a paridade de gênero em posições de liderança só será alcançada em 2051. Mas a boa notícia é que, enquanto no restante do mundo o número de mulheres em cargos de gestão diminuiu, no Brasil tem aumentado. Vagarosamente, mas aumentado. A sua trajetória, professora Marta, é inspiradora. E ela é um exemplo para que mais mulheres ocupem esses espaços. Quais foram as principais dificuldades que a senhora teve, né, nesse seu caminho? E o que ainda precisa ser feito, transformado, para que mais mulheres possam ocupar cargos de gestão? Esta pergunta é bem pertinente, porque há dois aspectos que a gente precisa levar em consideração, né? Um deles é o pessoal, é aquele dentro de casa, né? Dentro de casa é muito importante que se tenha um parceiro que entenda as ausências, que entenda a necessidade de que de um momento para o outro você precisa pegar uma mala e viajar, sair e voltar. Eu, graças a Deus, eu tive isso, né? Toda a vida, meu ex-marido e meu atual marido entendem muito isso, que é necessário. Às vezes você precisa programar uma viagem de amanhã para depois de amanhã, enfim, precisa sair, não tem muito de programação. Isso é necessário e nem sempre a mulher tem esta parceria em casa. Eu tive um fator também que talvez possa ter me ajudado bastante, é que eu não tive filhos. A mulher que tem filhos, ela tem um adicional. Então, o parceiro, além de ser parceiro no sentido de respeitar a ausência da mulher, ele tem que respeitar a ausência e assumir o cuidado. Por quê? Porque não que ele não assuma o cuidado, mas a mulher tem o cuidado de tudo, né? A mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar do filho, a mulher é para cuidar, a mulher nasceu para cuidar. Na minha casa, sim, eu tenho a secretária que cuida da limpeza, da arrumação da casa. Eu sei que as minhas frutas e verduras, elas são encomendadas, elas chegam em casa. Mas quem cuida disso tudo, quem telefona, quem organiza, quem vê o que está sobrando, sou eu. Então, o cuidado, a organização disso tudo sempre acaba sendo da mulher, né? Quem faz essa... Então, o parceiro, ele precisa ser muito parceiro. E esse também é um segundo fator. Eu penso que essas coisas são muito importantes no fator pessoal. E no profissional, realmente eu acho que há sim uma necessidade de se apoiar mais as mulheres quando elas chegam em cargos maiores. A gente, quando pergunta para uma colega se ela quer assumir um cargo de gestão de certa visibilidade, a maioria delas perguntam: tu acha que eu tenho condições? E isso a gente nunca ouve de um homem. E todas as mulheres têm condições? Por que essa pergunta vem? Porque há ainda uma necessidade de aquele empurrãozinho de alguém dizer: vai, tu pode. Vai que tu pode. Então, neste meio, vamos dizer assim, profissional, se nós não tivermos esta rede de apoio das mulheres dizendo: tu pode, te move, vai, te empurro, te move, né? Que tu pode. Dificilmente ela vai
ir sozinha ou por conta própria, porque talvez ela vá bater, assim, ela vai se bater demais, ou ela vai brigar, ou ela vai ser chamada de louca, ou ela vai ser, né? Então ela precisa ter esse apoio. E eu aprendi muito tarde que a rede de apoio é importantíssima. Que a sororidade que eu ouvi lá há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, que eu achava que não era importante, eu aprendi que a sororidade é algo fundamental nesse sistema de apoio nessas situações, assim, para apoiar nesse sentido. Vai que pode. Eu acho que é nesse sentido que essas duas questões, no pessoal e no profissional, o apoio em casa e o apoio aqui de pessoas dizendo: é possível, vá. Eu acho que é só isso que falta para as mulheres poderem ter mais voz, mais vez. Porque não vamos falar da capacidade, porque capacidade todas têm, né? É evidente que tem. Mas sempre tem aquela coisa do medo que ficou, né? E que é natural, é tradicional, é uma coisa convencional que precisa ser quebrada. Que é fruto da nossa cultura patriarcal, né? É, fruto da cultura. Muito bem. Vendo a Cida falar desses dados, né, da transformação desses dados e quanto se precisa caminhar, eu lembrei, esse ano eu tive a oportunidade de estar outra vez em Angola, em Luanda, e de conversar com a presidenta do Tribunal Constitucional, que é o mais alto órgão judiciário de Angola, né? E em Angola, a maior parte dos membros do Tribunal Constitucional são mulheres. Né? Na África, eles têm uma universidade de mulheres. Eu não sei qual país da África, não me ocorre agora, mas quando teve aquele encontro das universidades africanas, existe uma universidade de mulheres na África. Eu achei fantástico, né? Eu não sei nem se a gente não minutou um convênio com eles. Com elas, né? Sim, com elas. Com elas. Mas foi muito interessante de ver. Universidade das Mulheres na África. E o que me chamou a atenção lá, Marta, é que eles têm nos dois tribunais, tanto no Constitucional quanto no Supremo. O Supremo, ele é um nível de hierarquia abaixo. Todos eles têm uma quantidade muito grande de mulheres. Né? E mulheres no judiciário, ativas. Né? E trazendo para o judiciário, e eles explicando um pouco da história, que muito disso foi que as mulheres foram as que mais se mobilizaram para a independência de Angola e para o constitucionalismo angolano. Elas que se movimentaram, né? Mas um pouco nesse ensejo, aquilo, professora Marta, que você vê das mulheres ocuparem posições de liderança, muitas vezes acabam precisando provar continuamente a sua competência. Então, a senhora já sentiu que precisou provar mais que um homem provaria para ocupar espaços que conquistou? Talvez sim, talvez não, mas assim, ó, o que eu noto que hoje a gente já consegue fazer diferente do passado? O que é uma conquista? E eu gosto de ver até no nosso grupo, né, que tem mais mulheres agora. Antigamente era normal, em mesas de reuniões, as mulheres serem interrompidas, né? Era comum, e a mulher aceitava. Ou as ideias serem, a mulher dá uma ideia, dali um pouquinho aquela ideia foi roubada, né? Hoje eu noto que as mulheres, elas não aceitam mais serem interrompidas. E eu vibro feliz quando uma mulher está falando e alguém interrompe e ela faz assim com a mão, diz, só um pouquinho que eu não terminei. Eu vibro feliz porque eu acho que ela não precisa trabalhar mais para mostrar quem ela é. Ela só precisa disso. Ela só precisa impor o limite. Eu estou aqui e eu quero falar. Não me sobreponha, só isso. Eu não quero trabalhar a mais, eu não preciso mostrar mais. Eu quero meu tempo de fala. Respeita meu tempo de fala. Então, eu fico muito feliz, assim, porque elas todas já estão se acostumando com isso, coisa que elas não faziam. As mesmas pessoas. E já fazem isso. Então, eu penso que isso é uma evolução. Eu mesma, ontem, eu tive um encontro em Porto Alegre com várias pessoas. Nós éramos somente 2 mulheres, o resto era todo mundo homem.
E eu estava com o braço levantado para fazer a minha manifestação. E todo mundo falava, e todo mundo falava. E eu disse, eu não vou baixar o meu braço. E até que eu fui chamada. Então, eu acho que é isso. A gente precisa impor a fala. Porque eu acho que em outros tempos a gente iria se recolher e dizer... Né? A gente não tem vez mesmo, então não vamos falar. Não, vamos falar. Vamos falar. É uma conquista de É espaço. conquista de espaço e a gente não pode recuar. Né? E não pode se intimidar. Né? E eu penso que é isso que está acontecendo agora, nesse grupo que é mais feminino, nesse grupo de gestão que é mais feminino, e umas vão aprendendo com as outras. E a rede se ajuda nesse sentido. A importância que isso tem, professora Marta. Eu acho. Porque realmente é o estar de mãos dadas e para que outras pessoas, outras mulheres se identifiquem com essa força, com esse direito de ocupar um espaço. Exato. Professora Marta, quando a senhora olha para a sua trajetória, existe alguma mulher da sua família, ou da sua formação, ou da sua vida profissional, que foi especialmente importante para que a senhora chegasse até aqui? Quais são as suas referências femininas? Sim, existe. O Jerônimo já sabe quem é, já está se lembrando. A minha orientadora foi a professora Carol Collins, uma americana, naturalizada brasileira, da Unicamp, uma verdadeira pesquisadora, uma pessoa que eu demorei quase 6 meses para entender o que ela dizia, mas, assim, uma pessoa que me ensinou o que é ser uma mulher independente, mesmo ela sendo uma mulher casada, com também um pesquisador, mas ela era independente, ela viajava sozinha, ela ia para eventos sozinha, ela entrava em restaurantes sozinha, isso lá na década de 80. E eu achava aquilo o máximo, né? Uma mulher sozinha ia, sentava num restaurante. Eu ficava mirando aquilo assim, fascinada, porque não era comum. Aquilo na década de 80, eu vindo de uma cidade como Santa Maria, olhando aquilo lá em Campinas, e uma pessoa decidida, e ela era uma inspiração verdadeira. E ela me dizia que eu ia ser reitora da Universidade Federal de Santa Maria. E eu ria. E ela dizia, sim, tu tem jeito para gestão e é organizada. E eu ria, porque aquilo era tão fora, eu estava tão preocupada, em primeiro lugar, em passar num concurso para ser professora, que é a primeira preocupação que um doutorando tem, né? Mas tomara passar um concurso para ser um pesquisador, né? Eu ria. E depois, tempos depois, a gente vai tendo essas lembranças, né? Mas, enfim, ela foi a minha inspiração. Carol Collins, hoje não está mais conosco, mas realmente foi uma pessoa que inspirou muito e uma pessoa que dentro da química analítica do Brasil, do mundo, muitos conhecem. Nossa, que legal! Eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Quando ela esteve aí, teve né? na Prograde e tudo. E a eu professora era Marta pró-reitora, sempre falou dela. Né? Ela esteve lá. E eu lembro também que a Marta dizia na década de 80, né? Você atravessar com essas estradas, assim, o país. A Marta saía de carro daqui eu ia de carro. e ia até Campinas. Eu ia de carro. Nossa! Dirigindo? Sim. Nossa! Nós não tínhamos aeroporto, né? E nós continuamos não. Essa é boa. Verdade. É verdade. Lá eu ia de carro pensando que no dia que eu fosse professora universitária eu ia poder ir de avião. Um dia acontece. Não, acho que sim, né? Quando eu estiver aposentada, talvez. Professora Marta, em sua experiência como gestora, quais as características ou competências as mulheres trazem para os espaços de liderança e que muitas vezes acabam sendo invisibilizadas ou pouco valorizadas? Eu acho assim que a mulher, com essa característica, né, do cuidado, do acolhimento, do olhar amplo, porque isso é provado, né? A mulher, ela entra no ambiente, ela faz o scan no ambiente, né? Ela faz um full scan. O homem olha
Eu sei pelo meu marido. Vai em casa, olha algo, vai lá no guarda-roupa e olha tal coisa. Não achei. Tu tem certeza que tu não achou? É isso aí. Aí eu pergunto 3 vezes. Tu tem certeza que tu não achou? Ele só tá olhando naquela direção. Se tá 10 centímetros para lá... Não, se tá aqui, não tem, né? Então, né, é comprovado diariamente na minha casa, né? Deve ser na casa de todos os lares das brasileiras. Então, eu acho que esse olhar, assim, diferente, não quer dizer que ele seja melhor ou pior, mas eu acho que essa característica, assim, do cuidado, da atenção, né? Do acolhimento, ela gera, vamos dizer assim, um olhar que cuida mais dos outros e até previne um pouco mais questões assim, de assédio, de outras questões que talvez antes nem fossem vistas, mas que daí aparecem. E aí eu acho que entre as mulheres isso se ajuda bastante. E elas mesmas conseguindo enxergar por elas próprias. Eu acho que num ambiente de trabalho isso é mais salutar, né? Uhum. Tendo algumas mulheres num ambiente, não que o ambiente tenha que ser todo de mulher, lógico que não, mas tendo mulheres num ambiente, esse olhar ele aparece. Assim, penso eu. É só diferente. Professora Marta, ai, eu não gosto de dar essa notícia que o nosso tempo acabou. Professora Marta, falo muito, eu sei. Não, eu queria mais tempo, eu queria mais 1 hora para a gente continuar conversando. Conversa boa passa muito rápido. Professora Marta, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por abrir essa 5ª temporada do TEMOV, compartilhando um pouco da sua trajetória, das suas experiências e das reflexões sobre e liderança enquanto mulher. É um prazer, contem sempre conosco, chamem sempre que quiserem. Eu acho que esse bate-papo aqui é bastante importante, até para induzir e impulsionar outras pessoas a se moverem. Professora Marta, foi uma alegria então dividir essa conversa e muito obrigada pela disponibilidade, por contribuir com esse debate tão importante para a nossa universidade e para todas as pessoas que nos acompanham. Obrigada, gente. Obrigada também, professor Jerônimo, por dividir essa apresentação deste primeiro programa da 5ª temporada. Eu que agradeço, Cida. Foi um prazer em participar com esse nosso novo TEMOV, né, repaginado agora com várias ideias, né? Então, que coisa boa a gente poder continuar junto. Sempre em movimento. Sempre em movimento. Este foi o primeiro episódio da 5ª temporada do TEMOV. Ao longo dos próximos programas, vamos promover conversas sobre temas que atravessam a vida das mulheres, sempre ao lado de convidadas que ajudam a ampliar esse debate com suas experiências, conhecimentos e diferentes perspectivas. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. A produção do programa é de Ana Carolina Cipriani, trabalhos técnicos de Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto, direção de rádio de Jonathan Ferreira. Muito obrigada, queridos ouvintes. Até a próxima e que seu dia seja leve e muito feliz. Este foi o programa TEMOV, nas ondas do conhecimento.